Primeiro, quero agradecer o convite da Adri, parceira. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu tenho um, um pé na neuro e um pezão na geronto, né? E eu tenho a minha vida um pouco mais facilitada nesse momento por conta de duas aulas bem maravilhosas que a Adriana deu e o Murilo falou agora sobre exercício físico, né? Qual a importância e qual a sua relevância na população idosa. E eu, sendo da neuro, né, vim aqui falar que, além de todos os benefícios que eles já trouxeram, a gente também tem que ter um olhar muito importante, muito direcionado para um aspecto fisiológico, né, tão importante que é a neuroplasticidade. Então, eu começo, né, a aula de hoje, o Lê já me apresentou, e eu venho iniciando essa nossa palestra, essa nossa conversa, falando e desmistificando um pouquinho, né, a questão da neuroplasticidade ou plasticidade neural. Acredito que muitos de vocês, a gente está com a sala cheia, isso é muito bom, é muito prazeroso estar falando para tanta gente. Mas eu acredito que muitas pessoas, durante o processo de graduação, lá no mesmo depois, né, da graduação, para onde eu vou seguir, para onde eu não vou seguir, devem ter falado, não, neuro não, neuro é difícil, né, neuro tem umas coisas esquisitas, né, o paciente de neuro não melhora. E a gente está aqui também para desmistificar alguns conceitos, né, sobre neuro. Primeiro que neuroplasticidade não é só da neuro, né, então eu vou conversar com vocês também sobre isso. Por quê? Porque a neuroplasticidade, né, por definição, ou plasticidade neural, ela nada mais é que a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar. Ele vai realizar modificações e adaptações que são tanto do ponto de vista estrutural, ou seja, na sua formação, mas também no seu funcionamento, em resposta às alterações ambientais, ou seja, o que são essas alterações ambientais? São os estímulos que a gente recebe todos os dias, durante todos os momentos, durante toda a nossa vida. Então, é importante que a gente entenda que nós somos seres de interação, né? O ser humano, ele é um ser de interação. De uma forma bem simples, né, mas direta, o que eu costumo dizer? O sistema nervoso, como um todo, ele tem basicamente duas funções, só duas funções. Uma, manter a homeostase, né, a manutenção da vida, e a outra, a interação com o meio, a interação com o ambiente, com os outros seres humanos, né, que nos rodeiam. Ou seja, desculpem, mas a neuro é tudo, né? Vamos deixar que é só isso que a gente faz. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer? Quando a gente fala que o sistema nervoso é a porta de entrada para o meio ambiente, porque através, né, a gente entra em contato com o meio ambiente através dos nossos receptores, sejam eles os receptores especiais, né, a visão, audição, paladar, olfato, nosso sistema vestibular, né, mas também através dos receptores periféricos, né, superficiais, quando a gente pensa no tato, na pressão, na dor, na temperatura, no movimento, através dos receptores que estão localizados lá no interior dos músculos, no interior das articulações. Então, se a gente entende que o que a gente oferta para o indivíduo que a gente atende, seja ele em qualquer especialidade da fisioterapia, se a gente oferta para ele um estímulo e ele interpreta aquele estímulo, entende aquele estímulo e nos responde de volta, a gente está ofertando uma possibilidade de neuroplasticidade. Por quê? Porque nós somos profissionais estimuladores. O fisioterapeuta é, via de regra, um estimulador, independente de qual especialidade que cada um de nós atuamos. Via de regra, é essa forma que a gente faz, né? A gente avalia o paciente, eu dou um comando, ele interpreta,
e responde. Isso é via neural. Tem alguns indivíduos que vão ter dificuldade, ou uma maior lentidão, na recepção daquele estímulo. Vamos pensar no processo natural do envelhecimento, na senescência. Eu não estou falando, nesse momento, de um idoso com uma disfunção neurológica. Não estou falando disso, estou falando no processo natural do envelhecimento. Existem, idosos que vão demorar um pouco mais para perceber, talvez, um estímulo auditivo. E aí eu vou lá com o contato manual para facilitar a captação do estímulo, eu vou lá dou um estímulo visual para tentar ver, né, mostrar para ele como quero que ele realize. Isso tudo é caminhando num sentido de levar um estímulo, esperar que ele interprete para que ele responda. Então, a neuroplasticidade não é só da neuro, tá? Então, vamos já, primeira informação que cai por terra na noite de hoje, na minha aula, porque muitas outras já caíram nas outras aulas, que foram maravilhosas. Então, ela ocorre quando a neuroplasticidade? Desde antes da gente nascer, lá na barriga, lá no ventre materno, até muito depois, até o nosso último suspiro, amém. Não tem uma outra coisa para cair por terra agora, né? Esse ano eu estou completando 25 anos de formada. A CUTS é boa, mas eu já tenho um chãozinho aí de atuação dentro da fisioterapia. Lá atrás, né, um pouquinho antes ainda de eu me formar, a gente tinha o que era conhecido na época, não é que meus professores não eram bons, é porque o que a gente conhecia sobre neurociência na época era que a gente nascia com uma quantidade de neurônios, a gente ia perdendo ao longo da vida e depois acabou, né? Era aquilo. E que a neuroplasticidade, né, ela acontecia frente a uma lesão, quando acontece uma área que ocupa a parte, né, uma função que não acontece mais, uma outra área cerebral causa, né, e ocupa aquela função que não estava acontecendo mais de uma forma correta. E que esquece, né? O idoso não participaria, né, de ter novos neurônios. Imagina, isso não, isso só vai perder. Hoje em dia a gente sabe que não. Olha que coisa bacana. Olha que e que bom. E que bom, gente. Por que que eu falo que ela ocorre o tempo todo? Porque ela não está, primeiramente, relacionada somente à adaptação que o sistema nervoso realiza após passar por uma lesão. Não é só nesse momento. Independente da fase da vida, todos os dias a gente está sujeito às adaptações e modificações. Por quê? Porque todos os dias a gente experimenta coisas diferentes. Porque todos os dias a gente está exposto a coisas diferentes. Porque todos os dias a gente pode praticar alguma coisa que a gente tem realizado e que com essa prática a gente vai ficando melhor. Todos os dias a gente vai treinando habilidades para elas ficarem mais consistentes. E também todos os dias a gente se emociona. Então, o nosso dia a dia, ele é repleto de atividades novas, ah, ou atividades repetidas. E essas experiências, essas exposições, essa prática, essas emoções vão fazendo que o nosso sistema nervoso vai se adaptando a isso. Isso faz parte também de algo que a gente conhece que chama aprendizado. Vocês podem pensar nos pacientes de vocês, nos idosos que vocês atendem, nos usuários que vocês têm contato. É, o início, né, de uma atividade, o início de um exercício, e para nós mesmos, a gente tem dificuldade para realizar. Com o tempo, com nossa repetição, com a prática, com o treino, a gente vai aprimorando isso. Isso mostra que todo o nosso sistema, via sistema nervoso, foi nos dando essa possibilidade, foi nos dando esse aperfeiçoamento. E as questões emocionais funcionam da mesma forma. Provavelmente, se vocês fizerem uma reflexão agora, algumas atitudes que vocês têm hoje, provavelmente vocês teriam ou tinham de forma diferente antigamente, né? Anos atrás. Então, esse aprendizado também acontece por neuroplasticidade.
Então, todas as conexões que acontecem no nosso sistema, né, no nosso cérebro, no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso periférico, passa por neuroplasticidade. Quais são as formas, né? Só para a gente entender o que é isso. Quando eu falo de forma de alterações estruturais, eu estou falando de neurogênese. Neurogênese, pelo próprio nome diz, é o surgimento de novos neurônios, tá? Mas também pode acontecer sinaptogênese. O que é sinaptogênese? A conexão entre os neurônios, né, que são as sinapses, ou a conexão do neurônio com o órgão efetor, que pode ser uma fibra muscular, né, uma unidade motora, é o surgimento de novas sinapses, ou seja, um aumento naquela circuitaria de conexões nervosas. Mas, além disso, para além disso, a gente também tem uma outra forma de neuroplasticidade, que é o fortalecimento sináptico. O que é isso? Não surge mais sinapses, nem é o surgimento de um novo neurônio, mas sim aquela sinapse que já estava ativa, ela fica mais forte, ela fica mais rápida, as vesículas ficam mais prontas para a passagem do impulso nervoso, né? Aumenta as vesículas, né, sinápticas lá na fenda para o potencial. Então, isso é um fortalecimento sináptico, isso também é plasticidade. Aquelas conexões que são utilizadas, que são estimuladas, elas ficam mais fortes, elas ficam mais prontas para a resposta. Da mesma forma, e que não é algo negativo, existe o enfraquecimento sináptico. O enfraquecimento sináptico nada mais é que aquelas conexões que não são utilizadas, que não estão ativas, elas fiquem silenciadas, né? Então existe, por quê? Porque essas conexões elas precisam de energia. E não faz sentido, o sistema, né, o organismo como um todo é muito inteligente, o sistema nervoso também, não faz sentido eu manter uma conexão lá ativa, com gasto de energia, precisando, né, ser nutrida, sendo que ela não é utilizada. Então, o enfraquecimento sináptico também é uma forma de reestruturação morfológica, né, estrutural do sistema nervoso por meio da neuroplasticidade. Mas por que é importante falar sobre tudo isso? Porque a gente, de uma forma especialmente ativa, a gente participa dos fatores que influenciam na plasticidade neural. Então, seja de que forma que ela vai acontecer aqui dentro, né? Se é neurogênese, se é sinaptogênese, fortalecimento ou enfraquecimento, a neuroplasticidade, ela precisa de alguns ingredientes que interferem nela, tanto de forma positiva como também de forma negativa. Então, quando a gente pensa em alguns medicamentos, na própria, né, constituição genética, nas questões nutricionais, a alimentação, as questões hormonais influenciam a neuroplasticidade, as próprias doenças, né, quando a gente pensa nos acometimentos, nas síndromes agudas ou nas doenças crônicas, elas também impactam na neuroplasticidade. O uso de drogas, com certeza, interferem na neuroplasticidade, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas. O sono é extremamente importante. Então, assim, vamos pensar. Hoje estamos nós todos aqui, né, fazendo o quê? Neuroplasticidade. A gente está falando, a gente está interagindo, vocês estão tentando absorver, fazer conexões. O que vai precisar fazer depois? Dormir. Dormir é importante, porque ele interfere muito no nosso poder, né, de reestruturação do sistema nervoso também. Mas, de forma geral, o fisioterapeuta vai atuar aonde aqui? Nos estímulos. Nós somos estimuladores. Não esqueçam disso jamais. O que significa? Quando a gente pensa nos estímulos, a gente pensa como fatores terapêuticos. E quais são esses fatores terapêuticos que eu trouxe para conversar com vocês aqui? O exercício físico, de uma forma direta, direta e direta. De preferência, um movimento com qualidade. Por que eu falo um movimento com qualidade? Porque o ideal é que esse movimento seja da forma mais funcional possível, né? Então, mas o indivíduo ele só consegue fazer o movimento se ele tiver
meio inclinado. Se ele não estiver inclinado, ele não consegue. Então, ele vai fazer inclinado. Ah, o indivíduo ele anda, mas ele está claudicando. Ele não tem dor, mas ele claudica porque ele tem uma osteoartrose no joelho esquerdo. E por mais que não esteja dolorido, aquilo interfere na marcha dele. Ele vai andar, mesmo claudicando, tá? Então, a qualidade do movimento também importa. O ambiente enriquecido. Quando eu falo em ambiente enriquecido, entender tudo que está ao redor desse indivíduo. Não é só o ambiente físico, não é só a altura do banco, a altura da maca, se tem barra paralela, se não tem barra paralela, se os cones são coloridos, se os cones não são coloridos. O ambiente atitudinal também entra como um ambiente enriquecido. Atitudinal não só entre o terapeuta e o paciente, mas também o ambiente atitudinal em relação ao próprio local onde ele reside, as pessoas, né, a família, o cuidador, isso também interfere de forma muito, muito importante nesse processo. E o Murilo deixou a deixa, né, no final da aula dele, falando sobre motivação. E eu vou falar um pouquinho sobre motivação para vocês, o quanto a motivação nos move. Estamos aqui hoje, eu, vocês, todos nós, porque algo nos motivou, senão a gente não estava aqui. A motivação tira a gente de um lugar e vai para o outro, e isso a vida inteira. Costumo dizer que o que faz uma criança começar a engatinhar é olhar do outro lado da sala, ver uma tomada e ela vai engatinhar para enfiar o dedo na tomada. Essa foi a motivação que dela. Então, a motivação é extremamente importante e a gente tem como estimular a motivação quando ela não existe. Pensando especificamente na primeira variável, que é o exercício físico. Então, meus colegas já falaram de uma forma muito mágica e extremamente eficiente da importância sistêmica, né, dos benefícios sistêmicos do exercício físico. Então, quando a gente pensa de uma forma geral, tá? Então, seja exercício aeróbico, seja um treino resistido, seja um treino de coordenação, seja atividade de vida diária, né, o treino funcional, a gente sabe, já tem literatura muito, muito, muito estabelecida e robusta sobre os benefícios sistêmicos do exercício físico, em relação a não só a melhora de performance, de condições, de capacidade, tudo, mas também de prevenção, né? A prevenção. Exercício físico previne muitas condições, né? Isso é extremamente importante. Mas, para além disso, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para os benefícios neurofisiológicos do exercício físico. Benefícios que acontecem diretamente no nosso sistema nervoso central. Óbvio, né? A gente tem uma questão de gênero, genótipo, status hormonal, resposta cardiovascular ao exercício, mas de forma individual, adaptada e bem prescrita, os benefícios neurofisiológicos envolvem melhora de fluxo sanguíneo, melhora de produção de neurotransmissores, síntese de neurotransmissores, e isso favorece diretamente neurogênese, ou seja, surgimento de novos neurônios, melhora da arborização dendrítica, né, das conexões sinápticas que vão melhorando, melhora do tecido neural e também o aumento das sinapses. Isso são benefícios imediatos. Além disso, como se não bastasse, a gente já tem uma literatura bem importante e robusta sobre os benefícios cognitivos do exercício físico. Ele é direto. Também a gente precisa, obviamente, pensar, né, na idade, se já tem a presença de um declínio cognitivo ou não, se existe um ambiente enriquecido ao redor, se tem estimulação cognitiva também. Isso vai favorecer no quanto esses benefícios
cognitivos vão acontecer. E quais são esses benefícios cognitivos? Eu estou falando sobre melhora nas funções executivas, melhora na memória, melhora na atenção, melhora no aprendizado espacial, melhora na velocidade cognitiva, melhora nas funções psicomotoras. Não é pouca coisa, não, gente. A gente chega à conclusão que exercício físico é remédio. Exercício físico é remédio. E qual é a grande diferença entre o veneno e o remédio? A dose. É o que o Murilo acabou de falar. A gente precisa saber prescrever exercício físico, porque se ele for feito de uma forma aquém, ele não vai ter todos os benefícios, e se ele for feito de uma forma além, ele pode ser perigoso. Então, o fisioterapeuta ele tem a obrigação, se quiser realmente fazer um trabalho de relevância, um trabalho real, né? Fazer a diferença, ele precisa saber sobre prescrição de exercício físico. E aquilo, importante, o exercício físico que o paciente quiser fazer, tá? Porque tem indivíduos que vão querer fazer o Pilates, tem indivíduos que vão querer fazer a musculação, tem indivíduos que vão querer fazer a hidroginástica, tem indivíduos que vão querer fazer a caminhada, tem indivíduos que vão fazer as atividades de vida diária, o treino funcional, e tudo bem. Dança, tudo bem. Importante é fazer. E além disso, né, entender que o quanto mais ele gostar, ele aderir, mais ele vai se aproximar do que? Daquela possibilidade de fazer 3 vezes por semana, segundo a OMS nos recomenda. Bom, então a gente precisa ter em mente a importância da prescrição. 3 de 10, 4 de 15, isso é chovendo, enxugar gelo, tá bom? Para todo mundo, né? Em relação à qualidade de movimento, por que que é importante? Porque a prática de movimentos compensatórios vai acabar gerando consequências na neuroplasticidade. Vamos pensar, quando eu falo que a neuroplasticidade não é só da neuro, é porque vamos pensar como é lá na representação cortical, né, que é uma coisa que a gente tem, estuda muito na neurologia, o nosso homúnculo, né, as partes do corpo representadas lá no nosso córtex motor. Quando a gente mais usa, mais representação cortical. Lembra que o homúnculo tem uma mãozona grande, uma carona, um bocão? Eu falo que minha boca no homúnculo deve ser gigante, porque eu falo pra caramba. Mas, enfim, quando a gente pensa nessa representação cortical, quanto mais usa, mais movimento, maior a área. E um indivíduo que tem, por exemplo, osteoartrose no joelho, que poupa o movimento naquele membro inferior, com certeza vai ter uma alteração no homúnculo dele, principalmente de um lado em relação ao outro, porque ele usou de forma diferente. Uma pessoa com amputação. A amputação, por que que existe a dor fantasma? A dor fantasma amputou, mas a sensação fantasma, desculpa. A sensação fantasma teve amputação, amputou a perna. É uma amputação periférica. Por quê que ela ainda sente? Porque aqui está a representação dela. O homúnculo, tanto motor como sensorial, está representado. Então, isso leva um tempo, que chama neuroplasticidade, para aquilo se reconfigurar. E aí, o movimento mal realizado ou com pouca qualidade gera a plasticidade mal adaptativa, o movimento compensatório, né? A deformidade, o encurtamento. E isso vai, aos poucos, causando uma limitação na variabilidade motora. Porque nós precisamos ter um corpo. O ideal é que nós tenhamos um corpo que tenha movimentos amplos e variados, não tem o jeito certo de sentar, não tem o jeito certo de deitar, não tem o jeito certo de andar, tem o jeito que funciona. E eu preciso saber, por exemplo, sentar em todas as cadeiras. Se eu souber sentar só em uma cadeira, se eu tiver condições motoras de sentar só naquela cadeira que eu treinei o senta e levanta, e eu não der uma cadeira mais baixa, ou uma cadeira mais alta, ou um banco, ou uma cadeira com braço, ou uma cadeira com um encosto mais alto, meu indivíduo não vai conseguir sentar. Ele precisa ter variabilidade para conseguir se sentar em ambientes diferentes. E o movimento
compensatória acaba limitando isso. Mas, mais uma vez, se for a única forma, que seja realizado. E isso gera problemas a longo prazo, né? Então, a redução de amplitude de movimento, muitas vezes a presença de dor. Uma coisa que a gente precisa entender: a neuroplasticidade vai acontecer, independente da vontade do fisioterapeuta, tá? Por quê? Porque a gente realiza a sessão uma, duas, três vezes por semana, 5 vezes por semana, 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, mas todos os outros dias, todas as outras horas, ele vai se movimentar do jeito que ele puder. E aí, se o estímulo não foi feito de forma correta, se a orientação não foi dada de forma correta, se o exercício não foi orientado de forma correta, a plasticidade vai acontecer, só que da forma mal adaptativa. Sobre o ambiente enriquecido, né? Aqui eu gosto de mostrar, né, que parece um experimento em modelo animal, que os dois grupos, o A e o B, estavam fazendo exercício. O grupo B passou nessa rodinha de laboratório, né, os ratinhos de laboratório, e o grupo A, um buffet infantil para ratinhos, né? Então, quando eles estavam em grupos, né, um monte de atividades, sobe, desce, passa no túnel, tem areia, enfim. Todos esses ratinhos foram submetidos a um AVC, tá? Fizeram um AVC neles e colocaram eles para participar dessas atividades com exercício físico. O que eu trago para vocês? Os dois grupos melhoraram, mas falando de ratinhos, os que melhoraram mais foram os do buffet infantil. Por quê? Porque o ambiente estava mais enriquecido. Não que o grupo B não melhorou, mas para os ratinhos esse ambiente enriquecido favoreceu. Tanto em relação a maior neurogênese, maior surgimento de neurônios, quanto também na melhor vascularização central, modificações neurais, né, aumento da árvore dendrítica e do fortalecimento das sinapses, mudanças nas proteínas que tanto protegem o sistema nervoso central, como o BDNF, mas também diminuição dos fatores que inibem o crescimento e a proteção do sistema nervoso central, e principalmente o encorajamento da plasticidade positiva, ou seja, do movimento de qualidade, do movimento variado, com uma chave muito bacana, que é o desencorajamento do não uso aprendido. O que significa isso? Quando o indivíduo para de usar achando que não dá conta de fazer. Isso também pode ser traduzido lá na frente em estímulo à dependência. Quantos e quantos idosos passam por uma questão de necessidade de cuidado, né? Carinho, ou porque é mais rápido, ou porque é mais prático, pela estimulação à dependência. O que é isso? É quando o cuidador ou a família quer proteger e não deixa ele fazer. Ou quando acha que não dá mais. Ah, porque você já tem essa idade, é melhor não. Ah, porque não? E aí ele vai parando de fazer. Isso é o encorajamento do não uso, ou um não uso aprendido. E isso estimula a dependência. O que a gente Né? não quer e o que a gente não pode. Oi, estou 5 minutinhos. terminando. Tá bom. O que a gente não pode deixar que aconteça é o estímulo à dependência. E o exercício físico combate isso. Para tudo isso funcionar, a gente precisa de motivação. É o temperinho para o melhor desempenho funcional. É o que nos move. Ninguém nos ensina a ser motivados. A gente nasce e vai desenvolvendo a nossa motivação. Para o nosso paciente, a gente pode pensar, para o idoso, para o nosso paciente, para quem a gente dá assistência, a gente busca, como a Carla falou lá no começo, surge da queixa principal. O que é a queixa principal? É aquilo que ele quer. A partir do momento que ele quer, aí você consegue negociar. Fala assim, então, você não quer? Então, para você conseguir isso, você precisa fazer isso, 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 isso. A gente consegue manipular essa queixa principal para a gente conseguir direcionar o processo terapêutico. No início, essa motivação é do tipo extrínseca. O que é isso? É quando ele fica esperando um elogio, fica esperando um reconhecimento, ele faz exercício, olha para você e fala, tá certo, tá bom. Ele não está muito íntimo daquilo. Ele está achando que você fala, às vezes não tá. Você fala, não, tá bom, mas tem que fazer uma cara de que tá bom mesmo.
Porque se fala, tá bom, ele não vai entender assim. Então, não, tá bom, esse é o caminho certo. Essa é a motivação extrínseca. Depois, quando ele começa a ter aderência, né, e ficar feliz com aquilo que ele está fazendo, aí vem a motivação intrínseca. Ele é autossuficiente, é satisfação pessoal. É extremamente importante a gente entender que aquilo que nos move é aquilo que faz sentido para a gente, é aquilo que é relevante para a gente. Isso é, está relacionado não só aos nossos pacientes, está relacionado a gente. E quando a gente se coloca no lugar dele, e quando a gente entende o quanto aquilo é importante para ele, por mais que a gente fale não, é importante para ele, a gente precisa valorizar. Isso faz a diferença no que eu costumo chamar de pacto terapêutico. Você trazer para aquele indivíduo que a vontade é dele e você está ali para contribuir dentro do processo, mas que 80% do esforço precisa ser dele. Nós temos 20% nisso, ao meu ver. Se ele não tiver motivado, se ele não tiver comprado e convencido daquilo, e você ir no caminho certo, não vai adiantar. Então a gente precisa entender o que ele deseja, o que ele gostaria de fazer ou de continuar fazendo, quando a gente pensa, né, nas perdas e nos processos evolutivos. Tá certo? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Falaria aqui mais 3 horas fácil, mas podemos nos encontrar na pós-graduação, que eu também dou aula na pós-graduação de Geronto.